Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar início ao terceiro bimestre com a apostila 3, na unidade 1, falando sobre frações e porcentagens. Vocês já devem ter tido contato com frações em outras séries e hoje nós vamos dar continuidade ao que vocês já aprenderam e aprofundar mais alguns conceitos. Só para relembrar, o conceito principal de fração é quando a gente pega algo, divide esse algo em partes iguais. Então, esse algo é o todo que a gente chama e divide ele em partes iguais. Eu pego algumas partes apenas desse todo, tá? Então, a fração ela vai representar partes de um todo que foi dividido em partes iguais. Parece complexo, mas vocês vão ver que não. Olha só o exemplo aqui, ó. Eu tenho um círculo que foi dividido, ó, o todo foi dividido em 8 partes iguais. E somente 5 partes foram destacadas aqui. Então, isso aqui é uma forma de representar essa fração. Olha só, eu peguei 5 partes de um total de 8, ok? A fração, ela tem alguns elementos, e olha os nomes desses elementos. Aqui em cima nós temos o número que nós chamamos de numerador. Esse tracinho eu chamo de traço fracionário e indica uma divisão. E o número que vem aqui embaixo nós chamamos de denominador, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a leitura das frações. Como que a gente faz a leitura das frações? Olha só, aqui nós temos uma situação em que um todo foi dividido em 2 partes iguais e apenas uma foi destacada, uma de um total de 2 partes. A leitura, né, dessa fração é feita como? Eu posso dizer, então, que ela significa e representa 1/2. Essa outra aqui, ó, foi dividida em 3 partes iguais e apenas 2 foram pintadas. Quanto foi pintado dessa figura? 2 de um total de 3, que a gente chama de 2/3. A outra foi dividida em 4 partes e apenas uma foi pintada. Nós pintamos uma parte de um total de 4. Portanto, eu pintei aqui 1/4 da figura. E assim sucessivamente, olha. Aqui nós temos 3/5, 4/6, 1/7, 5/8 e 7/9. Temos alguns destaques. As frações que têm denominadores 10, 100 e 1000, a gente lê de uma forma especial. Como aqui, ó, 1/10, 15 centésimos, 40 milésimos, ok? E frações que têm denominadores maiores que 10 e que não são potências de base 10, como esse. A gente vai usar uma palavrinha bem engraçadinha aqui, ó. Avos, tá? Não é avós, é avos. Então, olha só. 1/12 avos, 4/27 avos, 11/50 avos, 1/35 avos. Agora, gente, nós vamos falar sobre a classificação de frações. Nós temos as frações próprias, impróprias, aparentes e mistas, tá? O que seriam as frações próprias? Então, aqui nós temos exemplos de frações próprias. O numerador é menor que o denominador. Olha só, aqui uma figura foi dividida em 3 partes iguais e apenas 2 foram pintadas. Como que eu represento isso na forma de fração? 2 partes de um total de 3. Essa foi dividida em 6 e apenas 4 foram pintadas. Como que eu represento? 4 de um total de 6, ó, 4/6. E aqui tem outra figura dividida em 5 partes iguais e apenas uma foi destacada. Represento isso como sendo 1 de um total de 5, que a gente lê 1/5. Então, as frações próprias são aquelas em que o numerador é menor que o denominador. Agora, nós vamos falar sobre as frações impróprias. As frações impróprias são aquelas que o numerador é maior ou igual ao denominador. Então, aqui nós temos alguns exemplos. 3/3, 5/3, 6/3. Aí vem algumas variações, olha só. Algumas frações impróprias representam números naturais inteiros, como, por exemplo, a fração 6/3. Ela corresponde a 2 inteiros, ó. Quando a gente faz 6 dividido por 3, nós temos 2. E a fração 3/3?
ela representa 1 inteiro, ó, 3 dividido por 3 dá 1. Essas duas frações, elas então serão classificadas como frações aparentes, tá? O que isso significa? Que o numerador é múltiplo do denominador. Ser múltiplo é também ser divisível, olha, 6 dividido por 3 é uma divisão exata, tá? 3 dividido por 3 é uma divisão exata. Então, essas frações em que o numerador é divisível pelo denominador, tá? Ou seja, que um é maior que o outro, porém divisível, ou que são iguais os números, elas são consideradas frações aparentes. E as que não forem aparentes? Olha só, 5 terços e 8 terços. Eu não consigo fazer 5 dividido por 3, não é divisível, né? O 8 também não é múltiplo do 3, portanto, não é divisível. Elas, então, vão ser indicadas por números mistos. O que são os números mistos? São números que têm uma parte inteira e uma parte fracionária. Olha só para os desenhos, o exemplo que a gente encontra aqui, ó. Eu tenho uma figura dividida em 3 partes iguais. E aqui outra também dividida em 3 partes iguais. Se a gente observar, são duas figuras exatamente iguais, divididas em partes iguais. 5 partes foram pintadas aí, destacadas. O que acontece aqui então? Nós temos 5 partes de um total de 3. Olha, porque as figuras foram divididas em 3 partes iguais. Essa daqui é uma figura inteira, ó, porque a gente tem a fração 3 terços. E 3 terços, olha só, vamos escrever aqui então. Essa figura eu represento como sendo 3 terços. E 3 terços é a mesma coisa que 1 inteiro, olha só. E aqui nós temos 2 de um total de 3. Então, a gente lê essa representação como 1 inteiro e 2 terços. Aqui a gente tem, então, um exemplo de um número misto. Aqui nós temos outro exemplo, olha só. Nós temos 3, 6, 7, 8 partes, tá? De partes que foram divididas em 3 iguais, olha só. Então, aqui tem 1 inteiro, 2 inteiros e mais 2 terços, tá? Que é o que a gente viu ali, ó. Aqui, a gente tem, olha, 3 terços dessa que representa um inteiro, mais 3 terços dessa daqui, que também vai ser igual a 1 inteiro. E mais 2 terços dessa daqui. Então, 1 mais 1, 2 inteiros e o quê? 2 terços, ok? Nós vamos ver agora, olha, que nós podemos transformar um número misto em uma fração imprópria e vice-versa. Vamos observar? Olha só, como que eu transformo o número misto em fração imprópria? Aqui nós temos um exemplo de figuras iguais, divididas em 5 partes iguais. Aqui as 5 partes foram pintadas e aqui apenas 3 foram pintadas. Como que eu represento isso aqui, né, numa fração imprópria? Aqui nós temos, olha só, 5 quintos. 5 quintos, ó. Esse 1 inteiro aqui representa que são 5 partes de um total de 5. E aqui nós temos o quê? 1, 2, 3 quintos, tá? Por isso aqui, ó, o 3 quintos. Esse 1 inteiro representa 5 quintos, e 5 quintos mais 3 quintos, nós temos, então, 8 quintos. O número misto, 1 inteiro e 3 quintos, ó, 1 inteiro, porque eu tenho toda a figura pintada. E a outra somente 3 de um total de 5. Por isso que a gente representa essas duas figuras como esse número misto aqui, ó, 3 quintos. Isso daqui sendo transformado em fração imprópria, nós temos essa situação, 5 quintos mais 3 quintos, portanto, 8 quintos.
E o contrário, como que a gente faria para transformar agora uma fração imprópria em número misto? Então, veja bem, ó, nós temos aqui a fração imprópria 7/5. Por quê? Da onde veio? Olha só, duas figuras iguais, divididas em 5 partes iguais. Essa daqui, todas as partes foram pintadas. E nessa daqui, apenas 2 partes. Então, eu tenho, ó, 5/5 mais 2/5, né? 5/5 aqui da primeira figura. E aqui nós temos 2/5, tá? 5/5 mais 2/5, nós temos 7/5. E aí, como que eu faço para transformar em número misto? Pego, como eu disse lá no início, ó, o numerador, traço fracionário ou divisão e o denominador. A gente vai fazer a divisão de 7 por 5, ó. 7 dividido por 5. 7 dividido por 5, ó, 1 vezes 5, 5, 7 menos 5, resto 2. É uma divisão aqui que eu não consigo ir adiante, vai ser número decimal aqui, se eu continuar, e não é esse o nosso objetivo para transformar em número misto. O que eu tenho que fazer então? Ó, 7 dividido por 5, aqui fica resto 2, e aqui o meu quociente, né, o resultado é 1. O que isso significa? O 5 vai continuar sendo o denominador do número misto, né? A parte inteira aqui, ó, indica o númerozinho que eu vou deixar aqui na frente. Por quê? Ó, um inteiro que a gente tem aqui. E o que sobra, o resto que sobra, que é a outra parte dali da figura, ó, são 2 partes, tá? Então, essa fração aqui, ela está na forma mista. 1 inteiro e 2/5. 1 inteiro e 2/5, ok? É assim que a gente lê. Gente, e só mais uma coisa. Para a gente conferir se esse número misto está correto, tem uma maneira bem simples, tá? Será que esse número misto está de acordo com essa fração imprópria? Será que eu representei corretamente? É só vocês fazerem assim, ó. Multiplica 1 vezes 5. 1 vezes 5, 5, né? E soma com o numerador 2, tá? É como se eu fizesse o seguinte, ó. 1, 2/5, eu estou multiplicando por esse número aqui. 1 vezes 5 dá 5. 5 soma com o 2, 7, tá? Vai ser o numerador. E quem é o denominador? Continua sendo o 5, ó. Então, esse número misto tá correto, ó. Ele representa a fração imprópria 7/5. É uma forma prática, tá? Que a gente tem de conferir. Multiplica e soma. Deu o valor ali de cima, ó, o numerador, e o denominador permanece o mesmo. É uma forma de transformar o número misto em fração imprópria também, ok? Bons estudos e qualquer coisa, entre em contato. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.